Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando da fé e da coragem, porque você há de convir que muitas pessoas têm fé. Eu diria que todas as pessoas que creem em Deus têm fé, mas essa fé não tem trazido os benefícios prometidos na palavra de Deus. Quer dizer, essa fé que as pessoas têm não tem sido materializadas em suas vidas. Elas têm uma fé mais esperançosa, não é? Elas ficam naquela expectativa, naquela esperança. E os anos vão passando e a vida passa e essa fé não é realizada, ou melhor, não traz o benefício que a palavra de Deus promete. Então muitos cristãos têm sido frustrados na sua fé e não sabem por quê. Por quê? Eu creio em Deus, eu tenho tanta fé em Deus, e por que a minha vida é um desastre? É um fracasso? Por que eu estou sempre vivendo uma vida mesquinha, miserável? A verdade, minha amiga, meu amigo, é que você tem fé, porém não tem tido coragem para colocar essa fé em prática. Porque uma coisa é você ter fé, outra coisa é colocá-la em exercício. Deus nos dá a fé. O que é a fé? A fé é uma inspiração de Deus, é uma promessa de Deus, é uma profecia. Deus nos dá aquela palavra, Ele nos dá aquela promessa. Ele deu para Abraão uma promessa e também para o seu filho Isaque a mesma promessa. Para Jacó também deu a mesma promessa. Para Moisés fez a mesma promessa. E deu para Josué a mesma promessa. Eles estavam imbuídos, vestidos dessa promessa. Eles tinham essa fé, como você tem fé hoje nas promessas de Jesus. Como nós temos fé nas promessas de Jesus. Agora, o que fez a diferença na vida deles para com as pessoas nos dias de hoje é que eles tinham a convicção de que Deus iria cumprir a sua promessa, mas eles tiveram que tomar atitudes, eles tiveram que agir a fé, eles tiveram que executar, fazer exatamente aquilo que Deus queria que fizessem. Veja bem, minha amiga, meu amigo, as conquistas da fé não tem nada a ver com os méritos que nós temos. Se nós formos avaliar o mérito de cada um de nós haveremos de ver que não temos nenhum mérito diante de Deus. Mas Deus não nos abençoa, Deus não nos ouve, não nos atende, não cumpre a sua promessa em nossas vidas por conta dos nossos méritos, mas por conta da nossa fé. Mas que tipo de fé é essa? A fé agida, a fé exercitada, a fé que a pessoa assume e vai fundo. Veja só, deixa eu falar para vocês uma coisa. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitas criaturas que estão me ouvindo nesse momento hão de concordar comigo o seguinte: você tem fé, você tem uma fé grande em Deus, você tem enfrentado dificuldades e mantido essa fé, você tem atravessado desertos e tem mantido a sua fé. Você tem sido julgado na cova dos leões e tem mantido a sua fé. Você tem sido julgado na fornalha 7 vezes mais quente
mas você tem mantido a sua fé. Então, você tem tido fé para suportar os trancos da vida, as injustiças, as perseguições, as tribulações. Porém, no que diz respeito às conquistas dos sonhos que você tanto gostaria de ter, não vem. Aqueles sonhos que você gostaria que fossem materializados na sua vida, isso tem se deixado a desejar. A sua fé não tem força, não tem tido força para alcançar. Por quê? Por quê? Por que que nós temos fé para umas coisas e outras para outras não? O fato é que a gente tem fé para tudo. Só que nem tudo que a gente tem fé, a gente tem coragem para colocar essa fé em evidência. Então, por exemplo, o cristão, ele tem que saber discernir, ele tem que saber avaliar o momento que está vivendo e então usar da fé como ferramenta para enfrentar aquela dificuldade ou conquistar aquela promessa de Deus. Por exemplo, há pessoas que têm a fé para realizarem os seus sonhos. Então, essas pessoas, muitas das vezes, ficam na expectativa da ação de Deus. Elas oram, elas pedem a Deus, elas jejuam, esperando que Deus venha realizar os seus sonhos. Só que há momentos em que não basta você orar, não basta você jejuar, você tem que tomar atitudes. Há momentos que você tem que tomar atitudes e não orar. Por exemplo, quando Deus deu a Josué as promessas, quando ele reafirmou para Josué a promessa, Deus deu a fé, deu a profecia, deu a promessa para Josué. Aquela promessa, aquela palavra, aquela inspiração, aquela direção divina, era fé, era vontade de Deus. Com aquela certeza, com aquela convicção firme, forte, então Josué partiu para cima dos seus inimigos. Ele não ficou orando, porque quando a gente não sabe o que é da vontade de Deus, a gente ora, a gente jejua. Quando a gente não sabe o que Deus quer de nós, então é justo, é obrigatório a nossa oração, a nossa busca. Agora, quando a gente sabe o que é a vontade de Deus e não tomamos atitude, não adianta nada a oração, não adianta nada jejum. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo. Então, é isso que você tem que avaliar, pesar. Você tem fé, mas na hora de você colocar sua fé em ação, agir a sua fé, tomar atitude com a sua fé, você fica orando. Ou então jejuando. Imagine você, se Josué, na hora em que ele foi enfrentar os inimigos, ele se ajoelhasse e ficasse orando. Ó Deus, me ajude a vencer esses inimigos. Ó Deus, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou meditando nas tuas promessas. Ora, minha amiga, Josué nunca, jamais, em tempo algum, tomaria posse da terra prometida. Antes, ele teve que avançar. Então não era hora de orar, não era hora de clamar a Deus, era hora de executar a vontade de Deus, que é a fé, que é a certeza, que é a convicção que estava dentro dele. Então você que está me ouvindo nesse momento, você tem que discernir, saber, conhecer,
exatamente o momento em que você está vivendo. Se é momento de orar, jejuar, ou se é momento de agir, tomar atitude. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é a situação que você está enfrentando? Qual é o desejo que você quer realizar, ou o sonho que você quer realizar? Então, você tem que saber que se por acaso você tem a certeza, você tem a convicção de que essa é a vontade de Deus, então, minha amiga, meu amigo, não tenha medo, vá em frente, não adianta ficar orando, não adianta ficar jejuando, você tem que partir para cima com atitudes que vão mostrar a sua fé, atitudes de coragem que vão mostrar a certeza que há dentro de você, a fé que está dentro de você, que é algo do Espírito Santo. É muito importante você definir exatamente qual é o seu problema, o seu momento, porque, como eu disse, cada um tem o seu momento, não é verdade? Há muitos que têm tido fé nas promessas de Deus, mas ficam orando. Ó Deus, dá-me isso, dá-me aquilo. Mas Deus já prometeu, Deus já deu. Então, há pessoas que ficam anos a fios, décadas, e até morrem sem ver as promessas de Deus cumpridas nas suas vidas, não por culpa de Deus, nem por falta de fé, elas têm fé, mas por falta de atitudes, de ação da fé. Para isso, minha amiga, é necessário a coragem. Você precisa ter coragem, eu preciso ter coragem. Então nós precisamos ter coragem para executar a vontade de Deus. Nós precisamos de ter coragem para executar a fé que há dentro de nós. Nós precisamos ter coragem para realizar aquilo que Deus não vai realizar para nós, que Deus não vai fazer. Somos nós que temos que fazer. Uma coisa é a parte sua, a outra coisa é a parte de Deus. Deus, o trabalho de Deus por exemplo, ele dá a promessa. Ele dá a promessa, ele dá a profecia. Ele dá a profecia. Mas realizar, fazer, tomar posse dessa profecia, dessa promessa, é necessária ação, atitude, não oração. Não oração. Não oração. Então você tem que saber que é assim que funciona a fé. Esse é um dos muitos mistérios da fé que nós estamos passando para você. O cristão tem que saber usar a sua fé de acordo com a sua situação. Não pode nem deve orar quando precisa tomar atitude. E nem deve tomar atitude sem ter a certeza da vontade de Deus. Nesse caso, é melhor orar e esperar a direção divina. Ele precisa saber o momento certo para orar e esperar, para agir e contar com o Espírito de Deus. Ou então, para fazer os dois ao mesmo tempo, orar e agir. Então você tem que saber qual a sua postura, a sua posição diante da sua situação. Cada um tem uma situação, não é verdade? Cada um tem uma situação. Agora, uma coisa é certa, todos têm fé. Todos têm fé. E a fé é uma diretriz, é uma direção divina do Espírito Santo para cada um de nós. Quando ele nos dá a fé, ele espera que nós venhamos tomar atitudes de coragem para que aquela fé venha a ser materializada. Aquele sonho, aquela promessa, aquela profecia venha se materializar na vida da pessoa que crê. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Vamos falar com Deus agora.
nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu venho a Ti em favor dessas pessoas que me ouvem para pedir uma única coisa. Eu só vou pedir uma coisa para o Senhor em favor delas. É que o Senhor venha abrir-lhes os olhos espirituais, o entendimento, para que elas possam avaliar, pesar, medir a grandeza do poder de Deus dentro delas, que é a fé. O Senhor nos tem dado a fé. A fé é o poder de Deus para os que creem. A fé é a profecia, é a promessa que o Senhor nos tem concedido, para que nós possamos, então, tomar atitudes de coragem e executá-la. Então eu penso, venha abrir o entendimento do teu povo, para que ele possa despertar e tomar posse das tuas profecias, para que ele venha, meu Deus, realizar os seus sonhos e glorificar o teu nome. É o que eu te peço hoje, meu Pai, para o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Nesta quarta-feira, amanhã, às 6 da tarde, nós estaremos trabalhando, lutando por você. Nós teremos aqui na João Dias a noite de fé e milagres. Normalmente é a noite da salvação, mas nesta quarta-feira, às 6 da tarde, nós teremos uma mini vigília que será chamada a noite dos milagres. Amanhã, às 6 horas da tarde, excepcionalmente, amanhã é feriado, nós estaremos nessa concentração de fé e milagres às 6 horas da tarde. E no domingo, nós estaremos naquela também concentração de fé, quando estaremos colocando para você a profecia, para você tomar posse, para você alcançar os seus objetivos, para que você venha realizar os seus sonhos. Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma profecia, Deus nos dá uma promessa. Com essa promessa, nós temos coragem para agir, tomar atitude. Se nós não tomarmos atitude, se nós não agirmos essa fé, então ela vai passar e nós vamos ficar chupando o dedo. Então, neste domingo estaremos passando a vocês a profecia, para que você venha realizar os seus sonhos. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.